Boa noite, irmãos. Graça e paz. Gostaria de ler um versículo aqui que talvez muitos saibam de cor até, né? Que é Hebreus 11, versículo 1, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E pensando nesse versículo, eu estava vendo um estudo sobre fé, né? E eu achei muito interessante, porque os irmãos sempre falam, né? Às vezes a gente tem fé em, sei lá, fé na nossa prosperidade, fé na nossa cura, fé que os nossos sofrimentos vão acabar, enquanto o texto aqui está falando de outra coisa. E eu gostaria de voltar com os irmãos no versículo 35 do capítulo 10, que diz algo muito precioso. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Presta atenção nesse versículo, irmãos, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, somos daqueles que não se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. E aí eu acho que lendo esse texto anterior, né, fica bem claro em que deve ser a nossa fé, né? O texto fala, aquele que vem, virá e não tardará. E aí é falado algo muito belo aqui posteriormente, né? Depois aqui no versículo 2 fala que por meio da fé os antigos alcançaram um bom testemunho. E aí volta na segunda geração de seres humanos existentes. Vai lá, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. E a gente fica pensando, né? A gente escuta a história de Caim e Abel, e Caim ofereceu frutas, legumes, as coisas que ele plantava. Abel foi lá e ofereceu um cordeiro, né? A gente fica pensando assim, será que Deus se agradou do sacrifício de Abel porque ele não ofereceu frutas e ofereceu um cordeiro simplesmente por isso? Não, mas o texto aqui ele mostra que Abel ele ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim, não foi pelo que ele ofereceu, mas foi porque ele fez pela fé. Então, e aí a partir daí o texto vem trazendo diversos outros que são chamados os heróis da fé, né? A galeria dos heróis da fé. Então, pessoas que pela fé praticaram obras maravilhosas. E aí o texto termina, no final do texto ele fala, né? O autor fala que faltaria tempo para escrever diversos outros que poderiam estar nessa galeria, né? Nesse hall. E eu gostaria de lembrar de um aqui que talvez poderia estar, e foi uma passagem que o Senhor tem usado muito para falar ao meu coração. Eu gostaria de trazer aos irmãos em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25, lá em Lucas 2, é tratado sobre Simeão, né? Uma pessoa que nós não sabemos nada sobre a história dela. Assim, a gente sabe só que o Senhor prometeu a ele que ele não morreria antes de conhecer o Salvador, antes de conhecer o Messias. E aí, guiado pelo Espírito Santo, Simeão vai ao templo, justamente no dia que o Senhor Jesus estava sendo circuncidado. E aí, ele pega o nosso Senhor Jesus no colo e canta um louvor que é lindo. Agora, Senhor, no versículo 29, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra,
pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste à face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória para o teu povo, Israel. E é isso que, esse versículo 29 aqui, que eu acho muito forte. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo. E a gente vê diversos outros heróis da fé descritos lá em Hebreus 11, que eles praticaram assim atos que eles poderiam perder a vida. Muitos perderam a vida por causa do Senhor. E é justamente porque o que eles faziam com essa consciência de que não é o que eu espero, não está nesse mundo. O que eu espero é algo superior, é algo além. Então, se eu tiver que perder a minha vida, é ótimo, né? Assim como Paulo falou, né? Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o que me chamou muita atenção nesse texto, irmãos, e eu gostaria de trazer para vocês, é que é o seguinte: o nosso Senhor Jesus já veio, já morreu por nós, e às vezes a gente vem, participa desse momento aqui de qualquer jeito, e a gente não reflete no que isso significa. Talvez, fazendo um paralelo lá com Caim e Abel, talvez quando Paulo fala em Coríntios 11 acerca da ceia, e fala que de participar indignamente, acho que é em Coríntios 11 mesmo, 1 Coríntios, abri em 2. No versículo 27, porque qualquer que comer este pão e beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Talvez participar desse momento indignamente seja participarmos desse momento sem fé que aquele que vem virá e não tardará. Não é uma promessa, é a melhor de todas as promessas que nós poderíamos receber. O nosso Senhor que morreu por nós, que levou na cruz todos os nossos pecados, Ele prometeu voltar e restaurar todas as coisas que foram perdidas por causa do pecado. E tanto é essa fé, irmãos, que no versículo 26 Paulo fala: porque todas as vezes que comestes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, que lembremos mesmo que isso daqui, é passageiro. Não tem, o pão em si não tem nada mágico. É um pão, é farinha de trigo, é água, é sal. Aqui é só um vinho, é representativo, mas nós temos que ter essa certeza, e desculpa por ser redundante, mas é algo muito importante para nós. Aquele que vem virá e não tardará, e é essa a fé que Abel teve ao oferecer aquele sacrifício, porque o Senhor prometeu lá no Éden, que ele falando para Eva que colocaria inimizade entre ela e a semente dela pisaria a cabeça da serpente, essa lhe feriria o calcanhar. Então, na fé, nesse Messias prometido pelo Senhor lá no Éden, Abel creu e ofereceu um sacrifício melhor que o de Caim. E com essa mesma fé, Simeão entendeu que já poderia morrer, porque não tinha nada melhor para ver,
nada, assim, a coisa mais bela do mundo já tinha acontecido, que é a vinda do nosso Salvador, a vinda do Messias, e ele entendeu que agora despede seu servo em paz, Senhor. Então, que nós tenhamos mesmo essa consciência. Nós vamos partir esse pão aqui, não é porque nenhum de vocês, nem eu mereço. Se fosse merecimento, eu nunca teria participado do partir do pão. Se fosse por merecimento, eu nunca teria participado. Mas é por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus e a promessa dele de que ele vai voltar e ele vai fazer novas todas as coisas. Então, se tem alguém aqui que ainda não crê no nosso Senhor Jesus, e alguém aqui que não tem essa certeza dessa nossa esperança, é necessário repensar muito, porque isso é uma verdade muito preciosa. O Senhor Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. O Criador do universo enviou o próprio Filho para morrer por nós. Fomos nós que matamos o Senhor Jesus. E não podemos fazer pouco caso disso. Não podemos. É um momento muito precioso. Senhor, te pedimos, Senhor, nos abençoe nessa manhã, Pai. Que, lembrando, Pai, do seu sacrifício no Calvário, Pai, que possamos mesmo, Pai, nos alegrar e nos enchermos de esperança, Pai, porque os sofrimentos que passamos neste mundo, Pai, as dificuldades que acontecem conosco, Pai, não são nada, Pai, não são nada, porque aquilo que nós esperamos é muito melhor, Pai. Então, que possamos mesmo, Pai, participar desse momento com fé, Pai. Não uma fé vazia em coisas deste mundo, Pai, mas com fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que virá e não tardará. Que essa seja a nossa fé e a nossa esperança, Pai. Que o Senhor nos abençoe no restante dessa manhã. É no nome desse nosso Salvador maravilhoso que oramos, Pai. Amém.